Aleluia, glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, para Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na minha e na sua vida. Diga graças a Deus. Eu louvo a Ele por estar respirando. Aleluia. Louvo ao meu Salvador por meu coração está batendo. Eu louvo a Deus por sua vida aí no outro lado da telinha. E escute o que o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração. Abra o seu coração para a verdade. Não feche o seu coração para a verdade. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, estou aqui na sua presença, Pai. Usa-me, Senhor. Faça a sua vontade. Que não seja eu, mas sim o seu Espírito Santo que fale, Senhor. A estas pessoas, obrigado, Senhor, por cada escrito do canal Josias Dias, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. A estrela que brilha aqui nessa plataforma é Jesus. Ele é a estrela que brilha. E Jesus não dá sua glória a ninguém, não senhor, não senhora. O Senhor Jesus não dá a sua glória ao irmão Josias. Não dá sua glória ao pastor, ao padre, ao apóstolo, não. Porque a honra e a glória é para ele. Digno de honra e de glória de todo louvor. Graças a Deus. E sem Jesus, eu não sou nada. E Deus quer me usar como carteiro para você. Eu estou aqui como boca de Deus para você. Este é o tema para esta mensagem. O dízimo religioso. Esse dízimo que é pregado aí nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, o dízimo religioso é o maior erro teológico. Isso mesmo, é o tema para esta mensagem. O dízimo religioso é o maior erro, o maior erro teológico. Louvado e agradecido seja Deus. Meus amados, meus queridos, eu tive a honra e o privilégio de conhecer um professor de teologia, o qual talvez seja o único no mundo, no planeta, não sei, que deixou a sala de aula em silêncio. Louvado e agradecido seja Deus por falar o que realmente é o dízimo, por deixar a Bíblia se explicar. E houve aquele silêncio. E depois dessa aula, tchau e benção. Muitos não voltaram mais. Porque no Brasil, os religiosos gostam muito da mentira. Eles preferem acreditar na mentira. Eles preferem um pastor mentiroso. Aqui no Brasil é muito fácil ser pastor. É muito fácil você pegar a Bíblia Sagrada e dizer que se a pessoa não der 10% do seu ganho, não der o dízimo, ela é ladrão. E o povo diz amém. Diz que quem não dá o dízimo vai para o inferno e o povo diz amém. Porque eu estive numa congregação que o pastor disse que não dá o dízimo é ladrão, é ou não é? A igreja disse é. Parecia um coral, é. Porque muitos religiosos querem ser alguma coisa dentro da igreja. Muitos querem ser um diáconos. Muitos querem ser um evangelista, um missionário, um pastor. E eles sabem que na doutrina da igreja local está dizendo que para ser consagrado diácono, para ser consagrado evangelista, presbítero, alguma coisa na igreja, até para pregar no púlpito da igreja, até para louvar no púlpito da igreja, só louva quem é dizimista fiel. Então, para muitos religiosos, mais vale o que o seu pastor diz, mais vale o que o seu líder diz, do que o que a palavra de Deus diz. Porque este aqui não teve valia nenhuma para muitos. Porque o que vale para ele é o que o seu pastor diz.
Mas tudo aquilo que eu pregar para você, tudo aquilo que alguém pregar para você, você tem que examinar nas Escrituras Sagradas. Se aquilo que estão pregando para você é Bíblia. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou correndo que o tempo está correndo rápido. Meus amados, mas já se inscreve no canal, se inscreve. Muita gente assiste os vídeos e não está se inscrevendo. Se inscreve, compartilha. O diabo já está irado com essa mensagem. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa o teu comentário. Você não é obrigado a concordar com o que eu estou falando aqui, mas eu prometo que eu estou falando aqui para você é do céu, é Bíblia. E eu estou de consciência tranquila, porque eu estou fazendo a minha parte. Se você crê ou não, já é com você e Deus. Louvado e agradecido seja Deus. Então, meus amados, você é doutorado em teologia, você tem curso de teologia, mas do que adiantou você fazer seu curso de teologia e hoje está pregando um dízimo que não é o dízimo da Sagrada Escritura? O dízimo do sistema religioso não é o dízimo da Bíblia Sagrada. Estão prostituindo a Bíblia. Os pregadores do dízimo estão prostituindo a Bíblia, pregando o texto fora de contexto, pregando Malaquias 3:10 fora do contexto, para beneficiar a si mesmo. Por isso, há tanta coisa errada sendo ensinada, sendo pregada pelos pastores malaquianos, porque eles pregam texto fora do contexto. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos estão estudando a Bíblia, mas fazendo o que a Bíblia não diz, mas fazendo o que o pastor manda. Mas se o seu pastor ensina com a harmonia à Bíblia, respeite e obedeça. Mas se ele, ou eu, ou qualquer um, líder espiritual, te ensinar texto fora do contexto, fique com a Bíblia, porque só ela nos garante a vida eterna. Louvado e agradecido seja Deus. E o maior erro, o dízimo religioso é o maior erro teológico. Muitos teólogos, a maioria, homens estudados de anéis no dedo, mentem para você, você diz amém, de glória a Deus. O Brasil é um dos países onde tem mais evangélico. O Brasil é um dos países onde tem mais cristão, né? Que não pregam o evangelho. O Brasil é um dos países que tem muitos cristãos, mas que não prega o evangelho. Não prega o evangelho, e sim o judaísmo. Porque todo pastor que prega dízimo, ele não está pregando o evangelho da graça. Ele não está fazendo o ide do Senhor Jesus. Todo pastor que prega dízimo, ele está pregando Moisés, está pregando a lei e não a graça. Está pregando a lei judaica. Louvado e agradecido seja Deus. Quem prega dízimo não está pregando o evangelho da graça. Está pregando o judaísmo. Pastor que prega dízimo, ele está pregando a lei de Moisés. Ele não está pregando a doutrina dos apóstolos. Louvado e agradecido seja Deus. Atos capítulo 2, versículo 42. Qual era, meus queridos, a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos de Atos 2, 42 era Malaquias 3:10. Era dar o dízimo. Se você não der o dízimo, você é ladrão de Deus. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Se você não der o dízimo, blá blá blá, bebê, bebi, você diz amém, glória a Deus, por essas heresias, gospel, fake news desses mercenários da fé. Louvado e agradecido seja Deus.
A doutrina dos apóstolos era Malaquias 3:10. Como era o povo de Deus no tempo dos apóstolos? Eram dizimistas? Os apóstolos eram dizimistas? Os apóstolos dizimavam como ato de fé, como ato de gratidão a Deus? Se o dízimo é um ato de fé, e por que os apóstolos não dizimaram? Eles não tinham fé alguma? Se o dízimo é um ato de gratidão a Deus, por que é que os apóstolos não deram o dízimo? Eles eram ingratos? Se quem não dá o dízimo, pastor, vai para o inferno. Você está dizendo que os apóstolos estão no inferno porque nenhum deles dizimaram. Você que diz que não dá o dízimo, está roubando a Deus e vai para o inferno, você está dizendo que Jesus está no inferno. Os apóstolos também, porque nem Jesus nem os apóstolos cobraram o dízimo, nem pregou o dízimo. Me mostre um só versículo na Bíblia, no Novo Testamento, alguém dizimando dinheiro, ou no Velho Testamento mesmo, alguém dizimando dinheiro. Me mostre um só versículo de alguém dizimando dinheiro. Me mostre só versículo do Novo Testamento, o mandamento para cristão ser dizimista. Me mostre. O dízimo da Bíblia não é o dízimo que os senhores estão pregando. A doutrina do dízimo é a mãe da teologia da prosperidade. A doutrina do dízimo é a mãe das heresias nas congregação. Eu não sou judeu, você não é judeu, você não é da tribo de Levi para receber dízimo. Louvado seja Deus. Malaquias 3:10 não é base bíblica para cristão. Malaquias 3:10 não é base bíblica para mim e para você. Malaquias 3:8 roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. Isto aqui não é mandamento para mim e para você. Os senhores pregadores de dízimo estão agindo de má fé. Malaquias não é doutrina para cristão. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês, senhores pastores, evangelistas, missionários, pregadores da televisão, pregadores malaquilianos, que usa a Bíblia para se enriquecer, vocês nos enojam, os senhores não nos representam. Deus me livre de pastores malaquilianos, pregadores do dízimo. Tem dois tipos de pessoas que defendem essa mentira do dízimo. Tem dois tipos de pessoas que defendem essa mentira de pagar o dízimo nos dias atuais. Os mercenários, os ignorantes, os mal analfabetos de Bíblia. Você é dizimista porque você não lê as escrituras sagradas. Louvado e agradecido seja Deus. E pegam esse texto de Malaquias 3:8-10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizem que vos roubamos nos dízimos das ofertas alçadas. Isso aqui não foi para nós cristãos. Jesus nem tinha vindo ainda, a igreja nem existia ainda. Louvado e agradecido seja Deus. Toda igreja que cobra dízimo, ela está debaixo de maldição. Gálatas 3:10, Tiago 2:10, Atos 20, versículo 29. Porque o dízimo da Bíblia, o dízimo de Malaquias 3, nunca foi isso aqui. Nunca foi dinheiro. E por que vocês pedem dinheiro? E mesmo que o dízimo fosse dinheiro, não seria para os nossos tempos. Mas o dízimo nunca foi isso aqui. O dízimo foi isso aqui: banana, alimento, plantação, criação, o melhor fruto da terra, a melhor criação, a melhor plantação. Então, se o seu pastor pedir dízimo,
Dê a ele uma banana. Dê uma banana para ele. Dê banana para ele. Porque dízimo era alimentação, comida, mantimento, plantação, o melhor da terra, o melhor fruto da terra. E o maior inimigo dos pregadores do dízimo é as redes sociais. Nós somos privilegiados e ainda você é um dizimista, ainda você gosta desse engano. Hoje, o YouTube é o maior inimigo dos pregadores de dízimo. Esses pastores mentirosos, pastores rebeliados de outras igrejas, que se rebeliaram e abriram igreja para pregar judaísmo. Vocês não estão retardando a volta de Jesus. Quando você prega dízimo, você não está pregando o evangelho da graça, você está pregando o judaísmo. O maior inimigo dos pastores do dízimo são as plataformas, o Kawaii, o TikTok, o YouTube, o Facebook, porque Deus está levantando muitos Josias Dias. Louvado e agradecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, meus queridos, eu lembro que eu cheguei numa igreja, fui convidado, a igreja de festa, noite de domingo, e quando eu chego lá na igreja, com meu melhor perfume, minha melhor roupa, alegre, para ouvir o Espírito Santo de Deus falar. Mas como o Espírito Santo de Deus vai falar? Se ele está na porta batendo, eis que estou à porta e bato. E o pastor diz, não, aqui já está tudo agendado, o culto, não precisa do Espírito Santo. Aqui já está tudo anotado, quem canta, quem prega, qual vai ser que vai ler. Quando eu chego lá na igreja, está lá, na porta da igreja, a lista dos dizimistas fiéis. Era 2 listas, e a lista dos não dizimistas. Quando eu vi aquilo ali, eu me entristeci, fiquei triste. Mas eu ainda entrei naquela congregação, mas eu fiquei apagado, porque vocês nos enojam. Vocês são os covardes, senhores teólogos, do que adiantou o seu curso de teologia, onde vocês aprenderam o que? Mentir. Eu não estou falando 100% dos teólogos, que eu tive a honra e o privilégio de conhecer um teólogo, homem de Deus, que tem compromisso com a verdade. Mas muitos dos senhores mentem, enganam, usando Malaquias 3:10. Em tempo de autoconhecimento, há muitos ainda acreditando nessas mentiras gospel, fake news, de espírito enganadores. Examinai os espíritos. E Deus está falando com você. Você que se julga salvo porque é um dizimista fiel, e Gálatas 3:10 diz que é amaldiçoado. Não ajuda o teu pastor a ir para o inferno, deixa de estar dando dízimo. Mas você não quer ser perseguido por amor à palavra de Deus, porque você sabe que se você deixar de dar o dízimo, você vai ser perseguido. Quer conhecer o teu pastor? Deixa de dar o dízimo para tu ver. Aí tu vai conhecer quem é teu pastor. Sabe por que você prega em cima do púlpito? Porque você é dizimista fiel. É uma dizimista fiel. Deixa de dar o dízimo. Mas você prefere a oportunidade. Você é crente de oportunidade. Você é crente de púlpito. Mas você não fala de Jesus no trabalho. Você não fala de Jesus no ônibus. Você não fala de Jesus para o seu vizinho. Mas você quer ser dizimista fiel, que é para ter a vez de pregar nos domingos em cima do púlpito. E sabendo que o dízimo é uma mentira, é um pecado. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque não se trata de 10%, meu querido. Dízimo, pregar no sistema religioso, é 10% do teu ganho. Isso é mixaria. Se trata que é uma mentira, que não existe, não é para nós cristãos. E não adianta você dizer, não, mas na minha igreja o pastor, todo dízimo é anotado, ele fala direitinho para onde foi, no que gastou. Não interessa.
Mesmo que ele faça isso, mas não pode pregar dízimo, é judaísmo. Dízimo é lei, não é graça. Dízimo é antibíblico. Dízimo, irmão Josias, está na Bíblia? Tá ou não tá? Sim ou não? Tá. Mas não é cristão. Dízimo é bíblico, mas não é cristão. Não é para a nova aliança. Não é para nós o novo pacto. Louvado e agradecido seja Deus. Mas Abraão deu dízimo. Abraão deu dízimo, mas ele não era dizimista. Abraão deu dízimo, mas ele não era dizimista. Abraão deu dízimo, mas não era dizimista. E quando Abraão deu dízimo, foi Deus que pediu para ele dar o dízimo? Deus mandou Abraão ser dizimista. Abraão deu dízimo do rosto dele? Não, de roubo, despojo de guerra. Foi Deus que pediu a ele? E quantas vezes Abraão deu dízimo? Então, se você quer seguir o exemplo de Abraão, faça o que ele fez. Deu uma vez na vida e de roubo. Você está na graça, não é na lei. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhores pregadores de dízimo, senhores pastores, eu desafio os senhores pastores da televisão e de todos os lugares a me mostrar um só versículo na Bíblia. Um só versículo da Bíblia de um cristão dizimando dinheiro. Ou dos apóstolos pedindo para alguém dizimar. Um só versículo provando que dízimo é dinheiro. Me convença a ser dizimista. Me convença a ser dizimista. Louvado seja Deus. E não adianta botar comentário aí com ofensa, me chamando de falso profeta, sem base bíblica. Porque cuidado para não se levantar contra aquele ou aquela que Deus está usando por causa dos senhores pregadores de dízimo. Eu estou aqui dando a cara a bater, sendo desprezado por causa dessa mensagem. Por causa dessa mensagem. Sendo queimado por causa dessa mensagem. Louvado e agradecido seja Deus. Jesus está voltando. E os senhores continuam pregando essas mentiras, onde toda igreja que cobra dízimo só é confusão. A última vez que eu fui no culto da igreja, deixei de congregar, porque no culto o pastor falou, todo membro dessa igreja tem a obrigação de fazer uma declaração dizendo porque não deu dízimo, dizendo quanto ganhou, no que gastou, aí eu vou avaliar se perdoa ou não, porque ele não deu dízimo. Se eu não perdoar, ele vai ficar devendo. Isso para mim foi o fim. Isso para mim, fiquei muito triste, fiquei passando mal, vi a hora, eu tenho um infarto. Tenho um infarto ali da igreja. Não saí para a educação, mas eu não pensava disso, nunca mais eu piso aqui. Nunca mais eu piso aqui. Cai fora dessas igrejas dizimistas, irmão. Porque tu só vale lá se tu for um dizimista. Em outra congregação, eu passei 3 anos. Eu não vou citar o nome da congregação. Sempre ir para a escola dominical. Falar em escola dominical, o que você está aprendendo aqui, você não vai aprender na escola dominical. Porque aqui o Espírito Santo de Deus tem vez. O Espírito Santo de Deus aqui tem vez e voz. 3 anos numa dominação aí famosa. Nunca tive oportunidade nem para orar. Mas eu sabia. Eu sabia como fazer para ter oportunidade. Era só dar o dízimo, dar envelope. Mas eu não posso ir de contra a palavra de Deus. Porque naquele grande dia, eu vou prestar conta de todas as palavras pregadas. E não precisa você esperar o dia do julgamento final para saber que isto que eu estou pregando para você é verdade ou não. Não precisa você esperar o dia do julgamento final para saber se o que eu estou pregando para você é verdade ou mentira. É só você examinar a Bíblia, seu preguiçoso. É só você examinar a Bíblia, sua preguiçosa. Porque Deus está me usando para você. Porque você dando dízimo, você está sendo amaldiçoado. Amaldiçoada, Gálatas 3:10, lê lá, Tiago 2:10.
Atos 20, versículo 29, tem mais texto. Você já é abençoado. Você já é abençoada por Deus com todas as bênçãos celestiais. Está lá em Efésios, lê a Bíblia, examina a Escritura. Louvado e agradecido seja Deus. Eu estou muito feliz porque Deus está me dando mais uma oportunidade. Mais uma. De estar aqui nesta tela pregando para você essas verdades bíblicas. Que você não vai aprender na escola dominical. Não vai. Mas Deus está levantando muitos Josias Dias. E o TikTok, o Kawaii, o YouTube está tirando essas heresias dos púlpitos porque o povo está acordando. Mas muitos não querem acordar, preferem ficar na mentira. E Jesus está voltando e não vai ter você por inocente, porque depois que você conhecer, ouvir essa verdade, e que eu continuar bajulando, babando o pastor atrás de cargo, aí querendo ser dizimista para ter vez e voz em cima do púlpito dos domingos pregando, ser uma pregadora de púlpito, um pregador de púlpito, porque só esse idealismo. E ouve uma verdade dessa, e no confronto do teu pastor, não cai fora dessa empresa da fé, Deus vai requerer de você no dia de prestação de conta. Todo pastor que prega dízimo, ele não tem compromisso com a verdade, não tem amor às almas, porque se ele tivesse amor às almas, ele não pregava judaísmo, não pregava mentira em cima dos púlpitos. Até me parece que os pastores não aprenderam nada com a pandemia. Continua pregando dízimo, não aprenderam nada com a pandemia, onde a lei, o sistema político proibiu no Brasil e no mundo, mundialmente, todas as igrejas se fecharem. E ninguém foi para a congregação. E todos os que ficaram em casa, adorando em casa, outros nem adoravam, ficar assistindo televisão. E pastores ligando, olha, manda o dedo do dízimo aí para pagar o aluguel. E muitos adoraram em casa, foi assim que começou a adoração a Deus, nas casas. Eu sou fruto de um lar cristão, onde começou nas casas, depois o irmão comprou o terreno, fez lá um templo, mas os cultos eram na casa. E assim será no fim. Porque Deus vai permitir que essas empresas da fé fechem. E o sinal foi na pandemia. Mas parece que os senhores não aprenderam nada. Mas não tem nada a ver se você, depois de ouvir essa mensagem, vai continuar dando dízimo ou não. Se você, depois de ouvir essa mensagem, vai continuar pregando dízimo ou não. Esse é problema seu. Eu estou de consciência limpa, tranquilo, porque o meu dever foi feito aqui. Eu estou de consciência limpa, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus me usou agora, há tempo que eu estava querendo pregar, e Deus não estava me dando nada, e eu querendo fugir desse chamado, mas não adianta. Deus tem me levantado para pregar esta mensagem, e eu tenho tentado correr, mas não adianta. E por causa dessa mensagem, eu já perdi emprego, amigos não, porque quem é amigo, irmão? A gente vê nas dificuldades. Por causa dessa mensagem, tem irmã que nem foto quer bater comigo para não se queimar com o seu pastor. E todo pregador de dízimo, ele vai prestar de conta a Deus dessas heresias no dia de prestação de conta. Porque toda igreja que prega dízimo, há muitas coisas terríveis na igreja. Porque no último culto que eu fui, que o pastor falou, aquelas heresias que prestou a boca dele para o Espírito ligando falar, eu fiquei muito triste. Agora imagina o que não acontece por aí nas igrejas, irmão. Outra igreja, eu fui com o diácono José Alberto, e lá o pastor presidente estava dizendo, aqui tem um diácono
que não é nem digno de ser diácono, não era nem para ele estar sentado aqui no púlpito da igreja, porque ele não está dando dízimo, é ladrão, e se morrer vai para o inferno. Era lá um pretinho, que na irmã Josia lá, o bichinho ficou todo triste. Então, Satanás foi glorificado naquele culto, porque Satanás não quer que você pare de cobrar dízimo. Satanás não quer que você pare de ser dizimista, porque tudo que o diabo quer, tudo que Satanás quer que você contrarie a Bíblia, é que você distorça a palavra de Deus, e quando você prega dízimo, você está fazendo exatamente o que o Satanás quer, distorcendo a palavra de Deus. Assim como ele fez no deserto, queria que Jesus se matasse. E tanta gente em depressão, e os senhores pregando esse evangelho do terrorismo gospel, fake news, impedindo do Espírito Santo de Deus falar nos corações, pregando esse evangelho de espíritos enganadores, dizendo que quem dá o dízimo vai prosperar. Agora me diga aí, quantos anos você é dizimista? Quantos? E não ficou milionário ainda? Agora vai olhar a vida de quem prega dízimo, vai olhar a vida do teu líder, do teu padre, apóstolo, bispo, evangelista que cobra dízimo. Vai olhar se ele não tem um carro bom, uma casa boa, conta do banco, a família nos melhores colégios, melhores roupas. Vai olhar a vida de quem cobra dízimo, de quem recebe dízimo, se prosperou ou não. Me diz o nome de um pastor presidente. Pastor presidente é aquele que abre uma igreja aqui, sai abrindo várias igrejas, botando irmão lá, exigindo meta de dízimo. Me diz qual pastor presidente anda a pé. Irmão, fica na paz, fica na benção. Povo de Deus, muito obrigado por vossas orações, é que me faz estar aqui de pé. E você que não é inscrito ainda no canal Josias Dias, se inscreve no Josias e compartilha em nome de Jesus, vai compartilhando. Se não gostou dessa pregação, vai reclamar com Deus, vai ler Bíblia e deixa de estar no celular na mão, deixa de estar comendo tudo que você escuta, e vai ler Bíblia, examinar a Bíblia, as Escrituras Sagradas. É por isso que você é dizimista, porque você não examina as Escrituras Sagradas. Fica na paz, fica na benção. Beijo no coração de cada um de vocês. É inscrito no canal Josias Dias. Muito obrigado a vocês. Um beijo e um abraço a todos vocês, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Não é por muito falar que eu vou te convencer, que vai te convencer é o Espírito Santo de Deus. Fica na paz, fica na benção, em nome de Jesus.